tarde, pessoal, tudo bem? Quem está falando é o Jefferson Souza, sou consultor aqui da Census RS e estou aqui para fazer uma apresentação rápida, né, da nossa solução censusia.br. Essa solução foi criada, gente, com o intuito de ajudar os nossos clientes a usarem melhor os seus RPs. Um exemplo aqui, né, o TOTS DataSul ou o GFE do Proteus. Para isso, gente, usamos nossa experiência de mais de 20 anos, né, nesse mundo de consultoria, né, meu exemplo, 24 anos, onde eu peguei todo o meu conhecimento do DataSul, né, no MS2, que, para quem não sabe o que é o MS2, é onde fica a parte industrial, o PCP, o planejamento, o compras, comercial, custos, e assim, faturamento, expedição, WMS, e assim vai, né? E o 5, né, que onde fica contas a pagar, contas a receber, caixa e bancos, EDIs, e assim vai. Para isso, gente, usamos nossa experiência, nosso conhecimento de longa data, para criar dois agentes. O Roger, que é o especializado, agente especializado no MS2, que tem todo o meu conhecimento, né, de área de atuação, tanto para iniciando lá no comercial, passando pela engenharia, passando pelo PCP, passando pelo faturamento, expedição, custos e assim vai, né? E a Lia, que vai trabalhar no contas a pagar, contas a receber, que é o MS5. Como fizemos para que isso funcionasse e os nossos agentes passassem a ser algo diferente do que tem no mercado? Nossos agentes são treinados com os procedimentos e nossas experiências, né? Só para vocês terem uma ideia, o Roger tem mais de 17 mil procedimentos, desde TDNs, dicas de uso, nossas experiências e implantações em todos os módulos, né? Procedimentos manuais e assim vai. Técnicas, dicas, erros e assim se vai. Tem todos os procedimentos que, como vocês estivessem fazendo uma pergunta para mim, né, eu iria responder exatamente igual o Roger. Só que o Roger, a vantagem dele, é que ele tem tudo na ponta da língua. É humanamente impossível eu saber todo de cabo a rabo que existe dentro do módulo 2, por exemplo. Parte fiscal, faturamento, recebimento. Eu sei porque trabalho uma vida toda. Agora, imagina os usuários que estão nesse dia a dia do DataSul. Tem empresas que têm DataSul há pouco tempo, poucos anos. Vive dependente de usuários chaves que, por sua experiência e longa usabilidade do DataSul, passaram a dominar a ferramenta naquilo que eles conhecem. Só que por não ser aprofundado o seu conhecimento, e depende do consultor, né, terminam que subutilizam as ferramentas dos RPs. Vou falar RPs como um geral, né, porque nós criamos aqui uma solução que vocês podem usar em outras ferramentas. Pode usar no SAP, pode usar no Proteus, pode usar no Oracle, e assim vai, Dynamics. Suas ferramentas satélites que utilizam para ligar o TOTS, por exemplo, né? Tudo isso é possível tu treinar os seus próprios agentes. Porque além do Roger e da Lia, nós criamos uma forma de possibilitar que o cliente também utilize a sua experiência, né, no que tange ao seu dia a dia da empresa e treinar os seus próprios agentes. Para demonstrar isso, eu criei aqui um agente fictício, né, chamado de engenharia naval, engenheiro naval. Peguei um manual de técnicas de construção de navio, né, de mais de 900 páginas e treinei o nosso agente aqui de brincadeira para fazer uma demonstração, para que vocês possam ver como é fácil treinar e como ele fica inteligente e extremamente assertivo. O diferencial dos nossos agentes é que eles são treinados na metodologia de RAG. Então, eles só podem responder aquilo que eles receberam de instrução. Ou procedimentos, ou manuais de uso, ou TDNs, ou TXTs, ou XML, ou imagens, e assim vai. Uma infinidade de documentos aí que utilizamos, né, para fazer o treinamento dos nossos dois agentes. O Roger possui mais de 17 mil, como comentei anteriormente, procedimentos, e a Lia quase 10 mil, 9.300. Então, são procedimentos que usamos contando com a nossa equipe Census RS, que tem mais de 20 anos de casa aí, né, de experiência no mundo TOTS, né, e usamos isso para formar o Roger e a Lia. E também disponibilizar o agente para que o cliente possa treinar. Então, gente, como vocês estão vendo minha tela, aqui é o nosso portal, né, onde estão o Roger e a Lia e o agente que vocês podem criar, contando aqui um pouco da história, do que ele foi feito, né? Então, como eu comentei, as empresas hoje são reféns, muitas vezes, do consultor ou do próprio usuário-chave, né? Por causa que é complexo. Os RPs são complexos.
É impossível uma pessoa da noite para o dia aprender tudo. É longa data, longa experiência. Eu tenho 24 anos trabalhando nisso. E aí? Digo que todo dia eu aprendo uma coisa nova. Tu imagina para aquelas pessoas que não têm tanta experiência, né? Então, pensando nisso, eu sempre tive a ideia como eu posso ter mais Jefferson, mais colegas que trabalham conosco aqui, né? Para disponibilizar para os clientes, para que eles possam acessar a informação a hora que quiser, né? Só que humanamente até algum tempo atrás era impossível. Só que dentro dos meus estudos na inteligência artificial, que tem, olha, 3 anos no mínimo, né, que eu trabalho nisso, eu consegui formar uma técnica, né, para montar os agentes para que eles fiquem assertivos e evitem a palavra alucinação, né? O que que é alucinação, né? É quando o teu chat GPT, por exemplo, ele não sabe a resposta, ele não te diz, eu não sei. Ele inventa, né? Isso se chama alucinação. Então, através da técnica de hack, né, onde nós montamos o banco de dados com todos os procedimentos manuais e nossas experiências de uso, de implantação e análise de problemas e melhores práticas, a gente conseguiu deixar os nossos agentes praticamente perfeitos. Eu posso garantir que hoje ele tem os dois agentes que são de nossa responsabilidade, o Roger e a Lia, tem mais de 98% de assertividade, né? Vocês vão ver ao utilizar essa ferramenta, né? Então, ao final aqui, vocês podem acessar esse nosso portal, que é o censusia.br, solicitar o contato da nossa área comercial e pedir para que eles liberem, né, o acesso, né, onde vocês vão poder fazer as suas análises, os seus testes aí por em torno de uma semana, né, que é o nosso tempo que liberamos para os clientes fazer os seus testes. E ter certeza que a surpresa vai ser muito agradável, né? É o trabalho de uma vida minha aqui, né? Eu sempre faço uma brincadeira que eu não sei trocar uma lâmpada dentro de casa, mas sobre RP e o mundo corporativo eu conheço muito e faço isso a vida toda, né? Entrei com 17 anos, né? Hoje tenho 42. Então vamos lá. Nosso portal, né, censusia.br, então aqui tem um descritivo do que estamos ofertando. Falamos do Roger, falamos da Lia, né? Vão estar disponíveis 24/7 para vocês, então imagine um consultor 24 horas com vocês, então, que vocês tenham a segurança e possam andar sozinho dentro das ferramentas dos seus RPs, né? Pegando o exemplo do TOTOS DataSul, por exemplo, ou qualquer outra ferramenta, vocês vão poder andar sozinhos porque vão ter o consultor praticamente aí do lado. E vai estar sempre atualizado, né? Cada vez que vier pacotes, cada vez que for disponibilizados novas instruções, nós aqui, Census, vamos ter a responsabilidade de sempre atualizar e manter o agente com o maior nível possível de informação para que possa suprir vocês, né, na sua necessidade. Descendo um pouco mais aqui, né, então a gente descreveu o que os nossos agentes podem fazer. Vocês podem treinar os seus próprios agentes, que eu falei dali do polo naval, né? Vai ser bem legal vocês verem como funciona. Múltiplos agentes, o Roger na MS2 e ali na MS5. Histórico de conversa, para que vocês possam monitorar, né, dentro da empresa todas as conversas que tiveram perante os agentes. A área de TI vai gostar bastante disso, até porque vai tirar um pouco da carga que tem hoje de chamados, muitas vezes de situações simples, né, que poderia o próprio usuário resolver, mas se a empresa não quiser disponibilizar para vários usuários, eles podem escolher usuários chaves ou a própria TI, aí está na escolha, que a gente tem mecanismos dentro do nosso portal para disponibilizar o perfil, se é um perfil administrador, onde tem acesso a fazer treinamentos na sua IA, a fazer perguntas mais complexas, ou se é um perfil de usuário comum, onde ele só pode fazer perguntas ao chat e nada mais. Tá? Os nossos agentes são treinados para a entrada de voz, então se vocês quiserem narrar uma situação, ele vai entender, ele vai te responder perfeitamente como se tivesse sido escrito. Os treinamentos para ele, o teu agente particular, pode ser por PDF, por Word, por texto, arquivos de texto, imagens e assim vai, links do YouTube. Vocês podem escolher a maneira que vocês querem treinar, vídeos, né? Todo esse material de treinamentos, a gente está de acordo com a LGPD, então é tudo criptografado de ponta a ponta. Nunca vai ser divulgado isso para ninguém. Isso é particular da empresa, somente a empresa vai ter esse acesso. Então, isso fiquem seguros que nunca vai ser divulgado por causa da criptografia de ponta a ponta. Por que escolher nós, né, Census? Porque temos experiência, nossos projetos são sempre executados com maestria, entrega no prazo e o resultado que o cliente espera.
é personalizável a nossa ferramenta, sempre disponível 24, e a segurança que eu comentei anteriormente, que é de extrema importância, né? Vocês podem criar os seus próprios agentes ou usar o Roger ou a Lia. E se vocês sim, acharem interessante tudo isso que eu estou mostrando, aqui no final do nosso portal tem um cadastro onde vocês podem entrar em contato e solicitar apoio comercial para fazer os testes, né? E o nosso WhatsApp, que é só clicar sobre o link que já vai direcionar a nossa área comercial. Certo, gente? Então vamos do que interessa, né? Vamos ver a ferramenta funcionando. Então vamos lá. Então aqui vamos fazer o acesso. Eu criei um usuário aqui para mim, com o perfil de administrador, né? Onde eu posso criar os meus agentes e treinar. Como eu expliquei, dentro da ferramenta a gente pode personalizar o perfil. Se ele é um administrador, ele pode criar agentes e fazer treinamentos. Se ele não é administrador, ele tem acesso ao Roger e a Lia e o seu agente, mas não pode treinar. Então, isso vai da TI, né? Fazer a análise de quem pode o quê dentro da empresa. Isso é bem importante fazer essa separação entre um analista de TI, um usuário-chave, um usuário comum. Né? Fizemos uma plataforma que conseguisse abraçar todos. Né? Não vai ficar refém só de uma área. A TI vai poder ter total liberdade de escolher para quem vai disponibilizar a ferramenta. Entrando na nossa solução, como o meu perfil é de administrador, né? Aqui no lado esquerdo, se eu clicar em chat, vai aparecer os nossos agentes. Então, o Roger, que eu, como eu expliquei antes, especializado no MS2, né? Ele está aqui dizendo até, né? Consultor sênior especializado na RP, TOTOS, DataSul, GFE. Pegou toda a minha experiência de uma vida, 17 mil procedimentos, dicas e tudo. A Lia, que trabalha com 5, né? Contas a pagar, contas a receber, caixa de banco, EDI, fluxo de caixa, e assim vai, né? Tudo que o 5 tem de domínio, né, e ferramentas, a Lia está preparada. E o nosso engenheiro naval, né, que eu fiz de teste aqui, vou mostrar para vocês como eu fiz ele, para mostrar como é possível treinar o seu próprio agente e ele ficar certinho. Bom, então vamos lá. Começando pelo Roger, então, gente, vamos fazer aqui umas perguntinhas para ele. As entradas de pergunta para ele pode ser ou por arquivo, tu pode mandar aqui para ele um PDF, pode mandar um anexo, pode mandar uma foto, um vídeo, pode o que for, um áudio, só clicar aqui e mandar, ou se não quiser, pode escrever. Então vamos lá, vou fazer uma pergunta bem simples para o Roger aqui, simples para o Roger, simples para mim, mas talvez para quem está no outro lado aí da tela, né, seja complexo. Como eu implanto a ferramenta APS do DataSul? Quero o passo a passo com programas para que eu consiga parametrizar. Fiz uma pergunta, né? Essas perguntas, gente, um ponto bem importante é que a gente criou metodologias dentro do nosso portal, que quando chega na LLM, que é bem importante salientar, pode ser, já está no Chat GPT no 5.2, já está no Gemini, já está no Maritaca, já está no Llama, e assim vai. Por dentro, nossa plataforma, o Roger, ele escolhe, dependendo da pergunta, para qual LLM ele vai indicar. Então, no exemplo aqui, quando é uma pergunta complexa, o chat é a LLM 5.2, o chat GPT. Então, mal saiu, né? Faz 10 dias e já estamos atualizados aqui com a LLM mais recente, né? Então, aqui o Roger me fez umas perguntas. Para implantar a o APS, eu consigo te passar no roteiro bem prático. Antes, para eu que passar no passo a passo genérico, falta algum item, confirma alguma coisa. Uma pergunta por vez. Você vai implantar o APS integrado com RP DataSul ou Proteus? Por que ele fez essa pergunta? Porque, como bem sabemos, o APS ele pode ser integrado com Proteus ou pode ser integrado com DataSul. Eu não fiz a pergunta certa, fiz por gosto aqui, né? Então, o que eu tenho que dizer para ele? Vai ser integrado com ERP DataSul. Lembrando, ele não é mágico, ele é um consultor que espera ter perguntas construtivas, perguntas bem elaboradas. Não mandem uma linha. Por que deu esse erro? Por que parou de funcionar? Por que? Façam perguntas elaboradas. Aqui eu fiz algo rápido, fiz uma pergunta simples, né? No momento que ele for andando
aqui com a nossa consultoria aqui do nosso agente, ele vai cada vez respondendo mais detalhado. Então, agora, como ele sabe que é integrado ao ERP DataSul, ele já me mandou um passo a passo perfeito. Por onde eu devo começar? Para quem conhece, por exemplo, o APS, sabe que temos a ferramenta Wizard, que facilita a implantação, então ele já deu a dica, passo 1, passo 2, o que ele tem que fazer depois do Wizard, parametrizar as integrações e assim vai. E no final, sempre ele vai te dar uma continuidade. Por exemplo, para te passar do passo a passo, exatamente, no caso, se faltar a configuração, qual é o objetivo do APS? E assim vai. Então, ele vai do início ao fim até a ferramenta estiver rodando. No exemplo do APS. E ele não se atrapalha, gente. Então, por exemplo, aqui, eu estou falando aqui de APS com o Roger, mas no meio do caminho eu resolvi falar de reforma tributária, né, que é uma tendência, que é uma obrigação nossa a partir desse ano. Então, por exemplo, vou perguntar para ele aqui, como parametrizo Sul para contemplar notas fiscais de saída para reforma tributária? Mande a sequência de problemas. Então, eu criei uma solução, gente, que tu pode estar falando de produção, dali um pouco falar de fiscal, dali um pouco falar de contabilidade, dali um pouco falar de custo, e ele não se atrapalha. Ele sabe diferenciar as coisas. Por isso que temos várias LLMs por trás, fazendo com que a pergunta chegue ao cérebro do agente da maneira mais refinada possível. Então, ele nunca vai alucinar, porque eu garanto que foi há mais de ano, né? Aprendendo as técnicas aqui para que eu consiga chegar nesse ponto. Então, estávamos falando de APS e agora estamos falando de reforma. Então, aqui o que ele nos disse? Para parametrizar o DataSul, contemplar nota fiscal de saída na reforma tributária, a sequência é a seguinte: atualizar o ambiente com os patches, atualizar o menu do produto, depois para aparecerem as rotinas novas, principalmente o HTML, MRE, Relax C-Class-Trib, que é o cadastro de C-Class-Trib, e assim vai. Então, ele fez todo o beabá de como precisa parametrizar para gerar as notas. E no final, sempre ele vai te induzir a continuar, né, com a implantação, porque, como sabemos, a complexidade é grande, pode ser vários caminhos a serem tomados, ele sempre vai te direcionar para o melhor caminho. Então, podem ter a segurança do que ele está te respondendo como se estivesse fazendo uma pergunta para mim, que tem uma experiência de longa data, né? Então, esse aqui é o Roger, aqui um exemplo, né, para não ficar tão longo o nosso vídeo, né, ninguém gosta de ver vídeo longo, exemplo de como eu posso fazer na prática com ele. E assim vai. Então, aqui fazer mais uma pergunta, só para depois a gente passar para ali. Como eu... Ou melhor, vamos lá. Qual o passo a passo para efetuar um fechamento de custos no DataSul? Mande a sequência de programas e eu que devo me atentar neste procedimento. Custos de materiais, não posso esquecer, senão ele vai ficar me perguntando, é custo contábil? Não, tem que ser sempre uma descrição plausível, né? Uma descrição completa. Como se estivesse fazendo uma pergunta para o consultor. Né? Se fizesse essa pergunta para mim, eu ia te perguntar: que fechamento de custo? Que é o fechamento de custo contábil, fechamento de custo de material? E no caso, eu botei fechamento de custo de material. Então, ele vai fazer a descrição aqui para mim do que é necessário para mim fazer. Então, no nosso teste aqui, estávamos falando de APS, pedi para ele me ajudar a implantar, ele já me deu o início, e com assertividade, pode ter certeza, para quem conhece o APS, vocês conseguiram ver ali que os programas são verdadeiros. Fui para a reforma tributária, notas de saída, ele me listou, e agora estou no fechamento. Vocês sabem que o fechamento de custo é complexo, ele mandou o beabá inteirinho. Segue um passo a passo do padrão do fechamento de custo de materiais no DataSul, com a sequência de programas. CD 0611, passa fechamento, dá olhada a data do período, C0416, horas apropriadas, e assim vai indo. Calcular o médio, analisar. Então, até ele mostra aqui para vocês, ó, o que ele faz. Passo 1, passo 2, executar o fechamento de custos, depois se reabre, se precisar, e assim vai indo, né? E no final, de novo, ele sempre vai te induzindo a uma continuidade do assunto, porque sabemos que o fechamento de custo não é meia dúzia de programa, tem toda uma análise. Se vocês tiverem dúvidas em qualquer ponto do que ele explicou, basta dizer: eu não conheço o programa CS0507. Ele vai te responder com propriedade e vai sempre detalhando e sempre tentando voltar à trilha de onde vocês estão.
certo? Vamos para ali, então. Antes aqui no Roger, vamos imaginar que vocês ficaram satisfeitos com o que ele apresentou. Vocês podem encerrar a conversa. Colocamos aqui uma ferramenta de avaliação. Se vocês concordaram, vocês podem colocar as estrelinhas, né, indicando. Se não concordaram, bota menos estrelinhas e indica o porquê que não deu certo, né? No nosso caso aqui, como eu botei 5 estrelas, eu vou dar só enviar a avaliação. Isso, se for uma avaliação negativa, nós, Census RS, quando for avaliado os nossos agentes Roger e Lia, nós vamos ter acesso, né, para poder analisar e verificar o motivo que vocês não gostaram e vamos corrigir prontamente o problema, tá bom? Vamos para ali, então. Então, como comentei, ali é especialista na área financeira, na área do MS5, né, que não é só financeira, é caixa e bancos, é contabilidade, gerencial, fiscal, e assim vai, tem várias ferramentas. Então, aqui eu posso fazer perguntas para ela. Como eu crio um borderô no contas a pagar do DataSul? Como o Roger fez antes, ela vai fazer os questionamentos e a instrução conforme o seu treinamento, a sua RAG, que aqui especializada no MS5, que contém quase 10 mil procedimentos, né, entre dicas e erros possíveis e relatórios. Então, todos esses pontos foram treinados ali, como o Roger, né? Então, ela tem total capacidade de fazer o apoio na sua área financeira e contábil, né, no MS5, com a propriedade de um consultor. Então, vocês vão conseguir utilizar a nossa LIA, né, para fazer o desbravamento do MS5 também, né? Então, conforme eu expliquei, mandou passo a passo para gerar o borderô, qual o programa, toda a dica aqui de como deve ser feito, e no final, sempre, né, continuando com o assunto, para eu te orientar no teu cenário certinho, teu borderô será escritural, vai enviar arquivo ao banco ou não. E assim vai indo. Ela não só dá uma resposta para ti, pá, ela é quase um humano, gente. Né? Ela e o Roger. Então a gente tirou aqueles robôs com respostas tipo, tu vai pedir uma pizza, né? São pessoas praticamente, né? Tem o nosso toque, né, do nosso humano, da Census RS, do Jefferson e dos outros profissionais aqui que me ajudaram a montar os treinamentos e vai ser tão assertivo quanto o Roger. E vai pegar toda uma ferramenta complexa que é o MS5 e desbravar. Vai ajudar vocês a implantar, vai ajudar vocês a sanar dúvidas, vai analisar problemas. Vocês podem pegar arquivos e gravar aqui. Me ajude a conciliar o caixa e banco, por exemplo, contas a pagar. Ela vai te indicar qual que é o melhor caminho. Se existe ferramentas padrões, ela vai fazer, e assim vai. O Roger, a mesma coisa. Tá? Então, aqui exemplos bem práticos e rápidos de como funciona, né, os nossos dois agentes. Né, entrando em contato com a nossa área comercial, eles vão explicar como funciona a contratação. Vocês podem contratar só o Roger, só a Lia, os dois, nenhum dos dois. No caso, vocês querem somente contratar a possibilidade de criar o seu agente. Se vocês quiserem ter um agente especializado na engenharia, com procedimentos de engenharia, um agente especializado na qualidade, agente especializado em fluxos e assim vai. RH e o que for. Vocês podem contratar também. Então, temos 3 perfis, né? Perfil completo, Roger e Lia. Perfil intermediário, só a Lia ou só o Roger. Perfil mais básico, onde não tem nenhum dos dois. E aí vem a ferramenta que vocês possam criar o seu próprio agente. Bom? Então, vamos para o nosso teste final aqui na nossa demonstração inicial, né, gente? Então, a nossa ideia também é evoluir essa ferramenta para que, no futuro bem próximo, bem breve, né, um curto prazo, eles possam acessar via API, né, o mundo de RPs. Então, ele vai poder conectar, fazer alguma interação e voltar. Ah, Jefferson, mas isso aí é RPA? Não, não é RPA, gente. Isso aqui se chama intenção. Esse é o nome certo que tu dá quando tu usa uma IA para fazer procedimentos dentro da empresa. Não, não é uma IA que vai digitar coisas para ti, e sim uma IA que executa procedimentos e analisa o resultado e te entrega mastigado. Isso nós já estamos trabalhando para, num futuro bem próximo, né, num curto prazo, você já tem essas possibilidades aí quando criarem os seus agentes particulares. Os agentes podem se comunicar entre um e outro. Então, por exemplo, se o Roger, ele, como eu comentei, ele é especializado no 2, e for uma pergunta que é voltada e tenha interligações com 5, o próprio Roger vai te chamar, vai mandar o comando para a Lia responder por ele, porque ele não tem aquele treinamento. Como eu falei no início, os nossos agentes, eles são treinados com a RAG, com a metodologia RAG. Então, ele só responde aquilo que ele recebeu o treinamento.
Ele não vai inventar para ti. Então, como o Roger não tem informações do 5, ele vai perguntar para quem sabe. Quem sabe é ali. Bom, então vamos para o nosso engenheiro naval. O que eu fiz aqui de teste para mostrar para vocês? Primeiro, como é que eu criei esse agente? Dentro da nossa ferramenta, o administrador da ferramenta, né, do cliente, ele vai poder vir aqui no canto esquerdo, onde se chama Meus Agentes, e ele vai poder criar um novo agente. Quando clicar em criar um novo agente, vai abrir essa telinha, onde vocês vão poder dar um nome ao agente. Então, eu chamei ele de engenheiro naval, eu disse qual que é a descrição dele, que seria o engenheiro projetista de naval experiente. Aí vem a grande jogada de usar a RAG. Vocês já viram o filme Eu, Robô, né? As 3 leis. Aqui, o comportamento da gente é as 3 leis, onde a gente indica para ele o que pode ou não pode ser feito. Então, por exemplo, o que eu escrevi aqui para que ele não desvirtue do assunto naval, que é o nosso ponto de estudo aqui, né? Eu disse, você é um engenheiro projetista naval com mais de 20 anos de experiência, conhece como ninguém como se deve projetar um navio de carga de grande porte. Só deve responder perguntas referentes a projetos de navio e deve consultar apenas o seu material de treinamento carregado nas suas instruções de aprendizagem. Qualquer outra pergunta que não seja do polo naval deve ser rejeitada, informando que só possui conhecimento no ramo naval. O que eu quis dizer aqui com poucas palavras? Aqui vocês podem colocar até 3.000 palavras, que tu consegue fazer muitas leis aqui dentro para que ele se comporte, né? E tu evita dessa maneira que ele desvirtue e ele vire um chat GPT, que é o que não queremos. A gente instrui ele o que fazer. Dessa maneira, na sequência, eu vou poder indicar o treinamento para ele e ele vai responder somente aquilo que ele recebeu instrução. Na sequência, ele vai perguntar qual que é o comportamento dele, que pode ser formal, normal ou descontraído, no nosso caso aqui, normal. Se é um agente que pode ser de suporte interno, se ele é um de vendas, né, que ele também pode fazer vendas, mandar mensagem no WhatsApp, mandar e-mail e assim vai, ele pode fazer um monte de coisa, ou pode ser pessoal, onde ele faz conciliações comigo aqui. O nome da empresa, no meu caso aqui, é Census RS, né? Então, o cliente ele não pode criar um agente para outra empresa, ele tem que ser para a empresa que ele contratou. O site da empresa e uma descrição da empresa. Feito isso, gente, o novo agente já está criado. No momento que esse agente é criado, o usuário administrador, né, da empresa, ele tem condições de treinar o agente. Então, como é que faz o treinamento? Vocês vão ver que é extremamente fácil o jeito que eu pensei em liberar essas funcionalidades para que os clientes possam fazer a sua infinidade de possibilidades. O mundo aqui é infinito, né? Não tem um mínimo ou máximo. Vocês podem treinar com quantos documentos vocês quiserem, com as técnicas que vocês quiserem, com imagem, com vídeo do YouTube e assim vai. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Clicando no treinar a gente, o que acontece? Ele abre aqui uma abinha mostrando o engenheiro naval, né? Foi o que eu acabei de criar. Tu pode escrever textos, infinidade de textos, cada texto com 1028, que isso é uma técnica que a gente chama de para quebrar vetores, né, para ficar assertivo, isso é uma técnica do mundo de IA, né, com forma andar da carruagem, um dia eu faço um webinar explicando isso um pouco mais aprofundado, né, então vocês podem botar textos, aqui na aba de documentos vocês podem subir PDFs, vocês podem subir docx, txt, xml, o único ponto que cada documento que vocês subirem tem que ter no máximo 100 megabytes, por causa do processamento, né? Não quer dizer que o total dos documentos é 100 megabytes. Vocês podem mandar 1.000 documentos de 100 megabytes, por exemplo. Vocês podem mandar quantos quiser. Eu digo que é só cuidar na hora de fazer. No nosso teste, vocês viram aqui que eu já fiz um treinamento antecipado aqui para mostrar aqui na apresentação, de não ser tão demorado, que eu treinei ele com um documento chamado Arte Naval. Eu fui lá no Google, gente, e busquei este documento aqui, ó. Nomenclatura, como se constrói um navio. Isso aqui é um beabá de como um navio deve ser projetado por um engenheiro, né? Então, para vocês terem uma ideia, aqui tem 903 páginas, se não me engano. 902 páginas. Imagina uma pessoa normal, né, com um manual de 902 páginas, ia levar uma vida para aprender. Aqui, no nosso caso, no momento que a gente subir esse treinamento, questão de menos de 1 minuto, ele já vai estar apto e especializado no manual que a gente subiu. Para vocês fazerem o treinamento é bem simples, clica aqui, clica no Arte Naval, subir e cadastrar o treinamento. Questão de menos de 1 minuto, ele já vai nos colocar ali no lado direito, né, a informação de que o agente foi treinado e está treinado.
No momento que ele está treinado, eu já posso ir ao chat e fazer as perguntas. Bem rápido. Além dos documentos que eu comentei, vocês podem selecionar vários documentos de uma vez só. Então, se vocês quiserem selecionar vários, pode, né? O único ponto é o cuidar do tamanho do documento, né? Para ele não ultrapassar os 100 MB no envio, pode mandar quebrado várias vezes, e assim vai. Posso fazer por imagens, então eu posso subir imagens. Até um ponto interessante, ó, esse manual aqui que eu achei no Google, ele tem imagens, ó, e ele entende. Se tu tirar um print aqui dessa imagem e perguntar para ele o que que é, ele vai te detalhar, porque ele entende imagens. E por vídeo. Como é que funciona o vídeo? Ele pega um vídeo do YouTube de até 1 hora e ele consegue aprender naquele vídeo de 1 hora. Então, o que que vocês podem fazer, por exemplo? Vocês podem gravar um vídeo de um procedimento interno da sua empresa, subir no portal do YouTube da própria empresa e depois dar o link para ele em questão de menos de 30 segundos ele já vai estar aprendendo. Tá bom, gente? Essa é a possibilidade de treinamentos. Mas voltando lá para o nosso chat, então, né? Então, agora vimos que o engenheiro está treinado. Eu vou pegar aqui no manual e vou fazer algumas perguntas. Eu vou buscar aqui alguma coisa, o que que seria a estanqueidade de juntas. Então, eu vim aqui, por exemplo, e vou perguntar para ele o que que é isso aqui. Vamos ver se ele sabe. O que é estanqueidade de juntas? Mandei a pergunta para ele. Ele vai consultar a sua base de dados, que é exclusiva do que foi treinado, ele não vai pesquisar em outro lugar que não seja da sua base de dados que eu treinei anteriormente, e ele vai responder. Então, aqui ele diz, estanqueidade de juntas é a capacidade de uma junta, união entre chapas e partes do navio. Será que é isso mesmo? As juntas podiam ser estanques para segurar a estanqueidade, uma junta cravada são partes. É isso aí, ó. Ele respondeu conforme o que está no seu documento. E vocês podem ir fazendo as perguntas mais detalhadas. Me dê mais detalhes. E ele vai te respondendo conforme o andar ali das perguntas, sempre te induzindo a ter umas respostas apropriadas. Né? Então, aqui é um exemplo de peguei um documento gigantesco de 900 e tantas páginas e ele vai responder com uma assertividade extremamente alta. Então, ó, estanqueidades adjuntos do navio fundamental para evitar filtrações e comprometer segurança e assim vai. Tudo que está no manual de treinamento, ele interpreta e te entrega. Se vocês não entenderem o que ele respondeu, vocês podem continuar. Ah, o que que são as juntas classificadas? E aí vai perguntando para ele e ele vai te respondendo. Se vocês pegarem uma imagem e mandar a imagem para ele, também entende. Só dar o print, fazer, e assim vai. Vamos correr mais um pouco aqui, vamos descer mais um pouquinho, e vamos perguntar algo lá do meio do manual. O que que é modo de parelhada dobrada? Não tem ideia do que seja, né? Vamos lá. E assim vai. Então, vocês podem fazer a pergunta para ele, com o treinamento que for, pode subir quantas vezes o treinamento for, né? Ó, emparelhar uma estralhadeira dobrada é a forma de montar organizados cadernais e polias. E assim vai. Então, gente, espero que nesse curto vídeo, não sei quanto tempo que deu aqui, mas espero ter deixado claro o que que são os nossos agentes, o Roger, a Lia, e a possibilidade de vocês criarem um novo agente. Cada empresa, dependendo do pacote que adquire, tem direito a um agente customizado, né, o agente como engenheiro naval que eu criei aqui. Né, a nossa área comercial tem todos os detalhes de como é que funciona cada linha do nosso contrato. Se quer contratar o full, que vem a linha, o Roger, vocês já ganham um agente customizado. Se vocês contratarem só o Roger, aí não tem direito ao agente customizado, ou só a Lia, não tem. Ou se vocês não querem nenhum dos dois e querem contratar um agente customizado e treinar do jeito que for, tá? E assim é nossa solução. Espero que vocês tenham gostado. Foram anos, né, trabalhando nisso para deixar ele refinado com as respostas devidas, né? E espero que logo em breve venhamos falar e possamos fazer alguns projetos juntos, né? Porque eu tenho tantas ideias aqui para melhorar essa ferramenta, como os acessos por API, né, na ferramenta, como as análises, como dashes e assim outras coisas mais que podemos fazer. Então aqui o mundo, a capacidade é infinita de treinamentos e aprendizagens e com certeza vocês vão usar muito mais os RPs que vocês possuem hoje na sua empresa. Pode ser TOTOS, DataSul, Proteus, pode ser SAP, pode ser Oracle, Dynamics, tudo isso a nossa ferramenta
né, vai poder contribuir. Lembrando que os agentes Roger e Elias são voltados ao mundo TOTOS, DataSul e Proteus. Certo, meus amigos? Obrigado pelo tempo, espero que tenham gostado e aguardo os contatos aí para que eu possa fazer mais demonstrações e tirar mais dúvidas. Até mais, tudo de bom.